Olá, sou Tomás Gomes, sejam bem-vindos a mais um Open Talks que a gente está gravando diretamente aqui do lounge da Capgemini na Febrabantech 2025. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Ronaldo Nogueira, diretor executivo sênior da Capgemini, Prazer e a estar aqui. Silvana Machado, vice-presidente de RH do Bradesco. Obrigada, Ronaldo, prazer. Silvana, muito prazer ter vocês aqui. Obrigado, uma honra. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, como vocês já sabem hoje, a conversa, né, a gente vai falar sobre transformação da RH nessa área de mudança que a gente está vendo aí dentro desse novo ciclo da IA. E eu queria abrir com esse contexto geral primeiro, né, para vocês. Eu acho que de todas as áreas, todas as transformações que a gente está vendo, acho que poucas áreas foram tão impactadas como RH. A gente estava falando sobre isso, né, Silvana, algumas semanas atrás. Exato. E aí eu queria que vocês dessem uma visão geral desse movimento, né? De quais maneiras o RH tem sido transformado e quais são as oportunidades e desafios que têm se aberto nesse cenário também. Eu acho que a gente pode começar por você, Silvana, pode ser? Pode ser. Legal, obrigada pela oportunidade. Então vamos lá, eu vou começar falando então da própria tecnologia, né? Que eu acho que tem impactado muito o RH. O RH, de uma forma geral, tem passado por várias transformações, né? Mas a tecnologia tem impactado muito o RH e eu acho que em termos de processos, né, com a possibilidade de automatizar processos, né, no RH, de possibilitar o RH ter dados para tomada de decisão, né, de tornar o RH muito mais ágil, muito mais próximo do negócio, né? Então coloca o RH com a possibilidade de estar mais próximo da tomada de decisão, né? Não só por isso, mas acho que facilita isso, né? Na agenda de fato de negócios, ali trazendo dados, trazendo insights, né, na mesa da diretoria executiva do Comex, né, mas automatizando o processo, trazendo uma agilidade, trazendo uma rapidez, trazendo mais agilidade para a tomada de decisão e para o atendimento às pessoas da organização. Outras transformações que têm acontecido com o RH, né, são também na experiência do colaborador, né, que eu acho que a tecnologia também viabiliza, mas também por uma demanda dos próprios colaboradores, seja no onboarding, seja no recrutamento, seja nos processos de desenvolvimento, seja em todo o tema de saúde e bem-estar, né, que eu acho que a pandemia trouxe esse clamor, né, acho que a necessidade já existia, mas a pandemia trouxe muito isso, essa necessidade de ter um olhar diferente, né, para as necessidades de engajamento, de comprometimento, de saúde mental, né, que a gente vê hoje isso muito premente, né, nas organizações, tá? Eu acho que também tem todo um tema de olhar de uma forma diferente e mais abrangente, né, para todo o tema de desenvolvimento, de capacitação. Antigamente se olhava muito para longos programas de treinamento, né, de desenvolvimento, seja da liderança, seja da gerência média, seja dos colaboradores de uma forma geral. Hoje a gente fala de processos, né, que são mais rápidos, né? A gente fala muito do microlearning, a gente fala de pílulas. Por quê? Porque tudo tá mais rápido. Você precisa desenvolver as pessoas muito mais on the job, né? Ali com coisas que também são mais atrativas. E as pessoas não querem ficar com aqueles programas longos em sala de aula. Elas querem um misto de online, de offline, né? Então, como é que você vai dando pitadas, né, de aprendizado, né, e que elas se interessam também por aquilo, né, internos, externos. Então, tem isso também. Outra coisa muito importante é o papel do líder, se discute o papel do líder. Então, como é que o RH também contribui muito para isso, discute esse papel? Isso está também muito ligado à cultura. Então, o RH como protagonista de formar ou de reformar, né, a cultura, né? Não que cultura seja um papel só do RH, mas as organizações têm discutido muito a cultura para esse novo mundo que a gente está vivendo. Mas o orquestrador acaba sendo RH. Exato, né? Como facilitador, como alguém que traz e discute e coloca esse tema na mesa. E acho que por último aqui, o RH como alguém que provoca e traz os temas que muitas vezes, né, em certas organizações ninguém quer discutir, e o RH coloca esses temas difíceis na mesa. Acho que isso tem acontecido em diversas organizações hoje em dia. Bom, eu queria ouvir um pouco de você agora, Ronaldo, pegando o que a Silvana falou, né? Como é que você vê daí esse novo protagonismo da RH em meio a todo esse caldeirão que a gente falou, das transformações culturais, tecnológicas, comportamentais, novas competências? Conta um pouco pra gente. Legal. Acho que o RH sofreu 3 grandes movimentos durante a sua história, a sua jornada relativamente recente. Primeiro, como um departamento pessoal.
que tinha uma questão meramente burocrática. Depois, de fato, passou a ser um gestor de recursos humanos, né? E eu acho que hoje está vivendo na era da gestão das competências humanas, onde acho que a tecnologia também acaba trazendo muitos ingredientes, muitas ferramentas para ajudar nessa gestão. Vou dar 2 exemplos rápidos, né? Primeiro, o banco de dados, o data lake que o RH tinha, ele tinha as informações mais primárias e mais ditas como principais nesse período recente que a gente viveu. Mas não tem algumas questões de soft skills, de formação dessas pessoas para uma questão da próxima liderança. Os 3 perfis possíveis, né? Principais pelo menos. O técnico, o de gestão e o de liderança. As competências mais hard skills já são de conhecimento. A formação, por onde passou, etc. Mas como é que esse protagonismo consegue entender e manobrar muito bem essas competências humanas pelo lado dos soft skills? As pessoas saem muitas vezes das corporações por conta de fragilidades, de ausências ou de mau uso desses soft skills, que eu acho que é a grande mudança aqui. E tem uma série de questões que até a própria neurociência, já que fala de tecnologia, de conhecimento, tem trazido muita luz a isso. Seja o modelo DISC, seja o modelo das 16 personalidades humanas lá de Jung, tem uma série de ferramentas que hoje ajudam e com a tecnologia embarcada para poder, de fato, pensar numa gestão. E o segundo pilar, que é a matriz de competências. Então, hoje, Silvana deve saber muito bem o que precisa em termos de capital humano, de competências para a realidade atual. Mas, conectando o protagonismo do RH como futuro, do ponto de vista de planejamento, o que ela precisa ter de estrutura para formar esses novos líderes? Então, que está muito conectado ao planejamento estratégico. Deixa de ser uma função meramente operacional, para ser, de fato, um organismo extremamente ligado ao planejamento estratégico. Dizer que tem uma turma enorme que precisa conhecer inteligência artificial e agent, é óbvio, mas que outras competências tem que ter esse time para o próximo futuro que o banco quer, né? Eu acho que essa é a grande mudança de chave que a gente vê nessa temática, nesse tema. Muito bom, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito boa aqui, até para a gente aterrissar um pouco o que a gente está falando, né, de pegar um caso real de um banco que vem passando por uma transformação profunda, né, cultural, de gestão de pessoas. E assim, é um quadro de mais de 80 mil colaboradores que o Bradesco tem, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, Silvana, como é que vocês vêm traduzindo todos esses movimentos, né? Uma estratégia, um posicionamento que cria uma régua de employee experience que seja, né, aderente às necessidades, às demandas, essas mudanças nos comportamentos dos colaboradores, aos impactos da tecnologia, que gere valor para o negócio também. Legal, muito bom. Isso me dá a oportunidade de contar, né, o que a gente está fazendo lá no Bradesco, então obrigada aí pela pergunta. Bom, eu gosto de começar falando o seguinte, né, que o que a gente está fazendo no Bradesco é uma transformação de negócios e uma evolução cultural. E por que isso, né? A gente embarcou aí nessa jornada de transformação de negócios porque o mercado exigiu, o mercado mudou, o Bradesco precisava aí se reinventar do ponto de vista de negócios, né? Acho que a tecnologia veio aí desafiando os bancos incumbentes, né? E os nossos concorrentes também começaram essa transformação, a transformação digital, mudando aí os seus negócios, oferecendo para os seus clientes aí, que é o que a gente está fazendo também, né? Jornadas mais digitais e tudo, então a gente está fazendo isso também. Do ponto de vista de pessoas, então, né, com toda essa oferta aí, a gente precisou também oferecer para os nossos colaboradores, né, para as nossas pessoas, uma experiência diferente, que é o que você está dizendo, né? Então, como fazer isso? A gente criou também o que a gente chama da nossa evolução cultural, né? E por que evolução e não transformação cultural? Porque a gente quer também preservar o nosso passado e honrar o nosso passado, né? Porque a gente não chegou até aqui à toa, né? O que nos trouxe até aqui foi importante. Porém, o que nos trouxe até aqui não é o que também vai nos levar lá para frente. A gente precisa também mudar certas mentalidades, certos comportamentos, né? Então a gente fala muito assim lá no Bradesco, né? A gente vai manter os valores que a gente tem que são muito bons, né? Aqueles que são bons, aqueles que são muito ricos para nós, que são o quê, né? Crescer dentro do Bradesco, os valores de diversidade, equidade e inclusão, de sustentabilidade, o cuidado com a saúde
e bem-estar, que é algo que o Bradesco já faz há muito tempo, né? Devolver para a sociedade. Então a gente tem a Fundação Bradesco, que é longeva, que a gente, né, tem lá 42 mil alunos, que todo mundo tem muito orgulho disso, né? Mas a gente precisa ser o quê? A gente precisa ser mais ágil, a gente precisa ter menos silos, a gente precisa tomar decisões baseadas em dados, aí entra a tecnologia, a gente precisa ter processos que são fluidos, rápidos, a gente precisa empoderar mais os nossos times, a gente precisa ter um processo de gestão de talentos que é fluido e que reconhece desempenhos individuais e coletivos, porque a gente tem uma característica no Bradesco que é de pessoas que trabalham junto e que valorizam o sucesso coletivo, mais até do que o sucesso individual, mas o sucesso individual ele tem que ser, sim, remunerado e reconhecido. Então esse equilíbrio, isso é que faz a gente ser bem-sucedido. Então essa combinação, estratégia de negócios renovada e conhecida por todos, com mentalidades e comportamentos, né, individuais que as pessoas vão absorvendo, né, e trabalhando. E um parênteses aqui, né, nós temos 5 gerações convivendo lá dentro. Então, pessoas que estão lá há 30 anos, 20 anos, né, com pessoas também que estão chegando do mercado agora, que isso também foi uma mudança para nós. Essa combinação ela é muito poderosa. E aí a experiência do nosso colaborador, ela não é fácil de fazer, né? Eu tô falando parece fácil, mas não é. Essa experiência, né, que a gente tem trabalhado em todos, né, desde do recrutamento, do onboarding, do desenvolvimento, da retenção, em todos os elos da cadeia de gestão de talentos, ela fica muito turbinada e muito poderosa. E é nesses todos os aspectos que a gente tem trabalhado no Brasil todo e em todas essas gerações de pessoas que a gente tem lá dentro. Sensacional, Silvana. Eu acho que não tem como a gente ter essa conversa, né, sem falar de IA, né, tá aí presente em todos os painéis, mesas que a gente está vendo no evento, e principalmente gestão de pessoas. E ao mesmo tempo, né, que a gente tem todo esse potencial apresentado pela inteligência artificial, a gente tem muita ansiedade, tem medo, tem insegurança, né, é um shift que ele é tanto tecnológico como cultural também, né, e que passa por ampliar nossas competências e não substituir as competências que a gente já tem. Eu acho que a pergunta é, entre esse copo meio cheio, meio vazio, como é que vocês veem o futuro da gestão de pessoas com esse novo ciclo de IA? E aí, começando por você, vamos. Se a gente parar para pensar sobre o que nos traz valor, de fato, no fim do dia, a gente vai falar que é conexão humana. Ninguém vai achar bacana um jogo de futebol de robô. Ninguém vai achar bacana uma corrida de Fórmula 1 de carros autônomos. Porque o que nos faz ter essa diferença é a nossa humanidade, é a nossa pessoalidade, é isso que nos conecta. Ver histórias de sucesso. Se a gente parar para pensar em várias histórias, até de corporações, né, que trouxeram grandes exemplos, por detrás são pessoas. Steve Jobs, Bill Gates, Amador Aguiar, de tantos outros, tá certo? Então, eu acredito que essa questão humana sempre será soberana. E a ferramenta do IA, de alguma forma, vai estar sempre acoplada para extrair o melhor de cultura, das pessoas, como motores, como aceleradores de processos, de estruturas, tá certo? Mas eu acho que jamais substituindo. Tem um outro fenômeno em paralelo, não é exatamente relacionado à inteligência artificial, mas muito do mundo digital que a gente está vivendo, que é essa questão do excesso de exposição em redes sociais, né? Que é um fenômeno super importante e que dá para tirar valor disso. Então, o banco se colocando cada vez de uma forma cada vez mais interessante e interessada nessa comunidade, não interesseira. Aqui tem um trick, né? Tem um jogo de palavras importante, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas, os funcionários do banco, e todos nós aqui, a gente assiste uma realidade que ela é irreal. Uma realidade de vitrine fluida e não perene. Porque no mundo digital todo mundo é rico, bonito, famoso e feliz. Todo mundo tira foto abraçado com Mickey na Disney, mas ninguém tira foto abraçado com a conta do cartão de crédito para levar até lá. E muitas vezes sem condição para isso. Então, aqui eu acho que eu engato com o tema que ela falou da questão da saúde das pessoas, né? E eu vejo, a gente vê a preocupação do banco verdadeira em olhar para esse capital humano também sob essa nova ótica. Não é só a questão de saúde física, dos seus check-ups. Não, se preocupar também com esse fator. Ligando um tema com outro, o receio das pessoas, né, de pensarem que a inteligência artificial pode suprir a sua função e tudo mais, enquanto se tornar
uma pessoa criativa e relevante, a inteligência artificial jamais vai substituir. Eu estou bem alinhada com o que o Ronaldo está falando. Eu também acho que a inteligência artificial ou qualquer tecnologia nunca vai substituir completamente o ser humano, né? Claro que você tem tarefas que você pode, eu acredito totalmente nisso, né? Assim, tarefas mais processuais, mais manuais e tal, e a gente deve usar a tecnologia de uma forma geral, a IA que está aí, né, para potencializar. Eu, inclusive, uso bastante aí essas ferramentas que a gente tem hoje, sei lá, para o dia a dia, assim. Mas eu acredito nesse potencial que a gente tem de combinar as duas coisas, né? Para a gente ganhar produtividade, para você ganhar criatividade, né? E pensando no RH em si, eu acho que dá para fazer muita coisa como a gente tem feito. No próprio Bradesco a gente tem usado, a gente tem a Bia, né? E a Bia tem nos apoiado e a gente tem usado na tecnologia, nas áreas de experiência do cliente. Aqui no RH a gente tem usado já para atendimento às nossas pessoas, né? O nosso Alô RH que a gente tem, então para atendimento, para o recrutamento, por exemplo, a gente já está usando. Então é muito útil em vários processos, né? Tem um fator que é o fator de você mudar o hábito, né? Por exemplo, no atendimento às pessoas, tem uma coisa que as pessoas querem consultar o seu molerite, né? O seu demonstrativo de pagamento. E é interessante como a pessoa, ela quer falar com o humano muitas vezes, né? Ela não quer ir na Bia, né? Ou as agências, por exemplo. As agências têm uma pergunta, né? O gerente lá da agência, ele quer saber uma pergunta sobre um processo. Ele pode consultar na Bia. Ele liga para uma área aqui central também. Então, essa mudança, ela demora, né? Claro. É como a gente, né, na nossa vida. Você, sei lá, você quer mudar qualquer processo, qualquer coisa que você faça todo dia. Demora para você mudar, né? Lembra quando a gente tinha que usar cinto de segurança? Precisa multar todo mundo para a gente começar a usar. Então, esses são processos que a gente precisa aculturar, precisa ensinar. Muitas vezes você precisa colocar um incentivo ou uma punição, né? É do ser humano, mas eu acredito muito nesse poder, nessa combinação, e quando o ser humano vê valor, ele começa a usar. Você tem que experimentar, ou o seu colega do lado começa a usar e fala, olha como isso é bom, aí você começa a usar também, né? Então eu acho que a tecnologia ela vem a favor da humanidade em vários aspectos, né? E a gente lá no Bradesco está preparado para fazer isso. Agora, de uma forma geral, eu acho também que essa potencialidade, né, dessa combinação é o que vai, assim, vai ser a nossa maior oportunidade, digamos assim, né, no RH aqui. Seja em treinamento, seja em desenvolvimento, seja em processos de avaliação, de recrutamento. E eu acho que é nessa direção que a gente tem que caminhar, tá? Bom, gente, assim, a conversa tá excelente, tá voando o tempo, né? Renderia horas, só que a gente precisa começar a amarrar. Então, acho que para a gente fechar, dentro desse futuro que a gente está vendo, que a gente está discutindo aqui, que independentemente do nosso grau de abertura, ou de otimismo e de pessimismo, ele está acontecendo já, né? Ele vai acontecer. Eu queria que vocês deixassem um conselho final para lideranças de RH, para líderes de pessoas, do setor financeiro, do mercado em geral, como eles podem se preparar para esse futuro e para conduzir as equipes e formar ali uma melhor experiência para colaboradores e para os clientes finais também. É abertura para o novo, né? Eu acho, até por essa experiência que a gente está passando, toda mudança, e a gente fala muito, o mundo está mudando muito rápido e tal. Assim, o mundo sempre mudou, né? Que talvez, hoje em dia, são muitas coisas ao mesmo tempo, talvez mais do que a gente vivia antes. Acho que pela própria tecnologia, você tem as redes sociais, você tem isso que... Acho que as redes sociais trazem essa ansiedade de você ser liked a todo momento, né? E eu acho que os nossos colaboradores, essa coisa de conviver, da convivência de várias gerações, isso traz uma pressão para todo mundo, né? Então, isso traz medo, traz ansiedade. Mas eu diria assim, um conselho que eu tenho é respirem, né? Respirem e estejam abertos para o novo, busquem aprender com as outras pessoas. Eu tento buscar muito benchmark, né? Sejam com os nossos parceiros, né? Sejam com outros players, né? A gente aqui no setor financeiro, nós temos concorrentes, mas não somos inimigos, então eu busco fazer muito benchmark, conhecer muito, saber o que está acontecendo lá fora. Eu acho que aprender sempre, né? Testar, errar, erra, acerta, vai de novo, né?
Acho que esse é um conselho. Ninguém tem a resposta certa para as coisas. Isso também é algo que eu aprendi na minha vida, né? Então, esse é um conselho que eu tenho, assim, o RH você não tem uma fórmula certa. Então, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer e não há uma fórmula certa. Cada organização é uma organização, né? E cada ser humano é um ser humano. Então, esse é um conselho que eu tenho. Perfeito. O mundo passou por diversas revoluções, acho que as revoluções recentes têm sido muito mais próximas umas das outras. Vou dar 3 exemplos rápidos. Primeiro, a internet vai acabar o mundo, etc. Não. Ele foi um complemento super importante, precisamos nos adaptar a isso e vivemos numa realidade muito melhor do que era antes. Depois veio o advento do celular com a praticidade, né, e a concentração que a gente tem hoje dentro dos nossos devices. E agora está com a oportunidade de viver uma próxima onda de inteligência artificial e tudo mais. Mas, no fundo, são ferramentas e são ondas que vão permitir ao homem se adaptar a novas realidades, para sermos melhores como indivíduos, como pessoas. Falei há pouco que, no fundo, o que nos une é a nossa humanidade. Somos firmas de dezenas, centenas de milhares de pessoas que estão interligadas, de certa forma. A gente usar dessas tecnologias para a gente compreender melhor estes seres humanos, essas pessoas que estão conosco, de fato, agora é um aditivo de valor que a gente talvez não estivesse pensando com tanta clareza. Por quê? Será que a inteligência artificial vai substituir o homem? Vamos olhar para o homem melhor, né? E é o homem que conta a história. Falando de novo, né? As grandes corporações sempre estiveram por detrás de grandes homens que foram atrás e muitas vezes desafiaram o status quo para novas realidades que esses mesmos homens criaram. Digo homens, mulheres, pessoas, né? Digo homens pelo sentido de humanidade, né? E não da tecnologia per se. Então, acho que aqui é um convite para a gente olhar sobre um prisma mais aberto, mais humano, sem dispensar os benefícios que a tecnologia traz para a gente, e para que todos nós, empresas, indivíduos, sejamos cada vez melhores. Perfeito. Ronaldo, Silvana, foi um prazer. Muito obrigado por essa troca, Obrigada. por compartilhar com a gente, com a nossa audiência. A vocês que acompanharam o Open Talks até agora, muito obrigado. Até a próxima.